poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou, teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus, pois só Ele amou o mundo imensamente, nos deu de presente o seu Filho, Jesus Cristo, o Salvador. Sou herdeiro do céu, sou pertença de Deus, o meu lugar é o céu, sou amado e querido, escolhido de Deus. Sou herdeiro do céu, sou pertença de Deus, o meu lugar é o céu, sou amado e querido, escolhido de Deus. Sim, Senhor, nós somos pessoas amadas, queridas, escolhidas por Ti, e todos temos um bom propósito, uma boa obra, não por nós, mas por Ti. Somos chamados por Ti para sermos instrumentos Teus. Por isso nós Te pedimos, como herdeiros do céu, que somos, porque assim Tu nos estabelecestes, que derrame sobre nós no início desse mover de oração que tem como tema teu poder me conquistou, que tu derrame sobre nós a unção da alegria, a unção que nos faz realmente ter essa expectativa de um dia podermos tomar posse dessa herança que é o céu. Por isso derrama sobre nós, Senhor Jesus, homens e mulheres que somos herdeiros do céu, que temos nas Tuas mãos a vida como um bom propósito, e assim nós renovamos, colocamos nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Ela já está, mas nós queremos que ela esteja nas Tuas mãos como um bom propósito Teu, Senhor, e assim vamos viver as alegrias do céu. Por isso derrama Teu Espírito Santo, traz sobre nós a unção do Teu Espírito Santo, batiza-nos no Teu Espírito Santo, inflama-nos, Senhor Jesus, das alegrias do céu, como homens e mulheres que creem, homens e mulheres que creem, homens e mulheres que creem, que são herdeiros, Senhor, que tem esse lugar para viver a eternidade junto contigo, grande e poderoso, amado e querido Deus. Bendito sejas, Senhor. Traz a tua unção sobre mim, sobre nós que estamos aqui, sobre aqueles que estão assistindo, Senhor, que a tua graça, a tua unção profética alcance todas as pessoas, alcance todas as famílias, alcance, Senhor Jesus, todos aqueles que hoje necessitam de uma graça. Oriala shurikanda labariala, shiriala barikanda labarikanda, oriala suriala maralabalala, shirikandore leberia shiriala baralabari, candala nanariciri, oh maralalalala, oriala shuriala variala variala. Derrama sobre nós, Senhor, e sobre todos os que estão conosco pela rede social, a efusão do Teu Espírito Santo, uma alegria, Senhor Jesus, inexplicável, uma paz, Senhor Jesus, como diz a palavra de Filipenses, Senhor, que a mente não pode entender, Senhor. Traz
traz sobre nós, Senhor Jesus, traz sobre nós, pela força e pela graça do Teu Espírito Santo, Senhor, vitória sobre as enfermidades que geram tristeza, como a depressão. Traz, Senhor, a Tua vitória, Senhor, a vitória, Senhor, sobre a vida daqueles que talvez vivam sem sentido, sem razão. Suplicamos de Ti, Senhor, grande e poderoso Deus. Oh, aleluia, Senhor, aleluia. Bendito sejas, bendito sejas, bendito sejas, Senhor. Glórias e glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo alcance você, sua família e todas as pessoas por quem você está rezando hoje, e que você possa rezar comigo. Hoje, a palavra que o Senhor nos dá está na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 até o 17. Tu permanece firme na palavra de Deus. Eu quero dizer isso para mim, que eu permaneça firme na palavra de Deus. E se você está assistindo com alguém do seu lado, diga para a pessoa: tu permanece firme na palavra de Deus. Palavra de Deus que é vida, palavra de Deus que é renovação, palavra de Deus que é cura, palavra de Deus que é alegria, palavra de Deus que é solidez, palavra de Deus que é confirmação, palavra de Deus que é eternidade. Tudo nós podemos encontrar na palavra de Deus. E eu quero ler essa palavra que diz assim: tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e crestes. Essa passagem é uma exortação de São Paulo a Timóteo. Timóteo jovem, né? Tem uma passagem que vai falar da juventude, e aqui, inclusive, desde a infância, ele foi ensinado, né? O versículo 15 já vai dizer isso. São Paulo está dirigindo Timóteo para que Timóteo possa dirigir a comunidade aonde ele trabalha, o povo do qual ele foi constituído líder naquela região. Então, olhe bem: tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e crestes. A palavra é para Timóteo, a palavra é para Jabi, a palavra é para o Eric, é para a Irine que está aqui comigo, é para o Israel. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você não vacilar. Não é para ficar como, às vezes, a folha que o vento leva, que o vento traz. Não. E comunidade, nós somos comunidade de transfiguração, precisamos viver a firmeza da palavra de Deus. Até me vem à memória agora uma colocação do Padre Léo, como o bambu. Bambu, você imagina o bambu, se ele viver sozinho, né? Um vento mais forte iria quebrar o bambu. Mas por que não quebra? Porque tudo amontoadinho, tudo amontoadinho. Para você cortar um bambu do meio, é obrigado a cortar um monte de bambu da beirada, não é? O bambu, ele está todo juntinho. Aqueles que às vezes estão mais distantes, esses acabam sendo quebrados. Então, podemos dizer: Jamil, mas se o bambu não é firme, então acho que a comparação não é boa. É boa, porque como comunidade, eu fui chamado a viver com esses irmãos. Como igreja, eu fui chamado a viver numa grande comunidade de irmãos, né? Uma comunidade não só no Brasil, mas no mundo todo, de irmãos em torno de quem? De Jesus Cristo, em torno da sua palavra. Pode vir o vento que vier, pode vir a tempestade que vier, se nós estivermos firmes no Senhor e firmes na sua palavra, dentro da igreja, que é a grande comunidade, nada nem ninguém vai nos separar desse amor de Deus. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e cresces. Sabes de quem aprendestes. Interessante que quando Paulo diz: olha, sabes de quem aprendestes, ele está dando testemunho dele mesmo. Porque quem ensinou primeiramente Timóteo nos caminhos de Jesus Cristo, não no temor, não no conhecimento da palavra de Deus até então, né? Porque Timóteo já foi instruído, versículo 15, desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, mas aqui, sabes de quem aprendestes e crestes. Olha,
permanece firme naquilo que aprendeste de crer. Sabes de quem aprendeste. Paulo está dizendo, tu sabes como eu te ensinei, com que testemunho, com que eficácia, não por graça do homem Paulo, mas por graça de Deus presente na vida dele, por graça do temor a Deus presente na vida de Paulo, que podia vir a tempestade que viesse, e se você conhece um pouco da Sagrada Escritura, sabe como esse homem, São Paulo apóstolo, sofreu perseguições, ele naufragou, ele foi apedrejado, ele apanhou as 40 chicotadas, menos uma, que era o preceito judeu, ele foi preso no calabouço, enfim, Paulo, por fim, decapitado. Mas dentro da história dele, São Paulo é um homem que defende a palavra de Deus, defendeu com a vida e continua defendendo até hoje com os seus ensinamentos. Sabes de quem aprendestes? Imagina se eu e tu formos eficazes no conhecimento da palavra e no testemunho da palavra de Deus, a ponto das pessoas poderem dizer com alegria, eu vivo a palavra porque eu sei de quem aprendi. Aprendi com quem? Aprendi com Israel, eu aprendi com o Eric, com a Tairine, com o Jamir. Ouvir isso não é um orgulho assim, que nos encha de arrogância, não. É bom saber, porque confirma a nossa fé, confirma a nossa vocação. Então, São Paulo, ele está dizendo, sabes de quem aprendestes e lestes, e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, e sabes que elas têm o condão de proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Aqui nós podemos dividir em duas partes. Olha, você conhece as Sagradas Escrituras e agora tu sabes. A Sagrada Escritura que tu conheceste como judeu, vamos usar essa expressão, agora tu conhece como cristão. Tu sabes que é a Sagrada Escritura que te enche de sabedoria e te leva a ter verdadeiramente a fé na salvação em Jesus Cristo. Irmão, quero dizer para ti o seguinte, nós participamos da missa, que é a maior celebração que existe. A missa nasce da palavra, porque a centralidade da Santa Missa é a Eucaristia é revelada na palavra, o Cristo Eucarístico se revela na palavra. Então, quando as pessoas às vezes dizem, eu adoro Jesus, eu amo Jesus na Eucaristia, eu vou na missa, eu comungo, que bom, vá mesmo. Mas é importante você conhecer a palavra de Deus. Eu não consigo entender um católico, por exemplo, que ama, que adora a Eucaristia, mas que repudia muitas vezes as verdades da palavra. E eu conheço muita gente assim. Inclusive, pessoas que não acreditam na parte histórica da palavra de Deus, mas não acreditam nos mistérios, que todos os milagres são explicados, que não existe o sobrenatural na palavra. Existe sim, a ação de Deus sobrenatural está presente na palavra. A fé, mesmo a fé entendida, olha, eu creio que Deus existe. Deus não é tocável, não se toca em Deus. Como o ar que nós estamos respirando aqui, ninguém vê. Mas tira o ar para ver o que acontece, nós vamos morrer. Deus está além do natural. A própria Eucaristia, os olhos só enxergam o que? O pão, aquele pão que inclusive não tem nem sabor, mas dentro do sobrenatural, da ação mística que envolve a Eucaristia, é Jesus Cristo e tem sabor, todo o sabor que você precisa, você encontra na Eucaristia. E é a palavra que revela isso. Palavra que traz esse conhecimento da grandiosidade, do amor do Pai, do amor acolhedor do Pai. Desse Deus que não é um Deus que castiga, que impõe, mas é um Deus que propõe. É um Deus que dá a graça ou não dá. No entanto, Ele nunca deixa de oferecer a graça, de dizer, a graça está aqui, queres? Deus não nega nada a você. E é a palavra que revela isso.
o amor, a salvação, a ação do Espírito Santo que orávamos agora, até mesmo a oração em línguas, é a palavra que revela isso. Claro que há diversos entendimentos, e por isso muita gente se fecha, porque por causa de muitas teologias a respeito de Deus, a respeito da palavra, a respeito, enfim, e acaba confundindo. Mas eu digo para você, a minha vida, ela está pautada na palavra, na Eucaristia, na igreja, né? Palavra, Eucaristia, já estou dizendo, palavra, igreja. Está pautada nisso, porque como vou viver? Como é que eu vou viver sem essas linhas que me educam todos os dias? Todos os dias bebemos da liturgia, a igreja nos traz uma proposta de leitura para que tenhamos comunhão litúrgica. Olha, todo católico que acompanha a liturgia está em comunhão com a palavra, comunhão com irmãos que a gente nem conhece, pela palavra de Deus. Muito bonita a proposta de São Paulo a Timóteo, a mim e a você. E aí ele diz, toda a Escritura, versículo 16, é inspirada por Deus. Toda ela é inspirada por Deus. E útil para ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. Claro que tem gente que pega a palavra de Deus e interpreta como bem entende. Né? E por isso que nós temos hoje essa mistura de religião. Não. Olhe para a palavra de Deus, viva a palavra e se oriente com aquilo que a igreja nos traz. Se oriente na igreja. A palavra de Deus, eu ousaria dizer, é de Deus por causa da igreja. A palavra de Deus é de Deus na nossa vida por causa da igreja, porque se não fosse a igreja, ela não seria na minha vida, não teria chegado até nós. Não teria. É a igreja que nos trouxe a palavra. A igreja reteu a palavra por muito tempo, sim, a Bíblia em si, mas ela tem um depósito da fé. Igreja não é um ou outro sacerdote. Igreja somos todos nós, tanto a hierarquia quanto nós que somos o povo leigo, não é? E a igreja está acima de mim, a igreja no contexto geral está acima do padre, está acima do bispo e até do próprio Papa. A igreja é um conjunto, a igreja é corpo de Cristo. Corpo de Cristo, olha que profundidade isso, essa palavra. E quem revela isso? É o Espírito, a igreja. Então presta atenção, toda a Escritura inspirada por Deus, útil, e aí a palavra, veja bem, a própria doutrina da igreja nasce da palavra. Útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. Por ela, a palavra, pela palavra, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Aqui a gente poderia até questionar, se eu vivo uma vida, ou se a pessoa vive uma vida na imperfeição do mundo, se a pessoa não produz frutos de bondade e de justiça, não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus. Porque o versículo 17 diz, pela palavra, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Por que não é homem de Deus? Por que não produz? Por que vive em perfeição? Por que não produz boas obras? Não é capacitado para a boa obra? Por que não ser um homem de Deus? Porque não busca uma vida na palavra. Irmão, falei aqui do padre, falei do bispo, não falei mal, né? Pelo amor de Deus. Só para você entender, a palavra de Deus é igual a matemática. Sabia? Quer dizer, acho que é uma comparação pequena, mas em tudo tem matemática. Você para e pensa, eu faço exercício todo dia, eu tenho um costume de contar. Quantos movimentos? Contei, é matemática. A gente vai se servir à mesa, olha, hoje pode servir só um pedaço de carne. Matemática. Quantas músicas nós vamos tocar no programa Teu Poder Me Conquistou? 2. É matemática. Não é? Está envolvido. E aí? A palavra de Deus está em tudo. Você olha para a natureza, você vai ver o quê?
Palavra, porque quem criou o céu e a terra? Deus. Você olha para a pessoa, você vai ver o quê? Imagem e semelhança de Deus. Você olha para uma atitude boa, você vai lembrar o quê? Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ou lembraria de Deus, vamos lembrar de Deus, Jesus é Deus, porque Jesus disse o quê? Pela palavra, só Deus é bom. Nós somos o exercício da bondade de Deus. A palavra está em tudo, a palavra está em tudo. Agora, é importante perceber, né, que a palavra não está presente, até no pecado, a palavra está presente. Por quê? Porque a palavra condena aquele que peca. Está presente em tudo. Então, veja bem, Deus deu a palavra. Né? Como é bonito você escutar um sacerdote como esse que nós vamos ouvir o testemunho dele, nessa segunda parte do programa, gravado lá na Bahia, o testemunho, a pregação da palavra. Eu fico escutando, gosto muito de ouvi-lo. A palavra pregada, a palavra... Às vezes eu olho para o povo, parece que o povo não está entendendo nada. É como se tivesse, um dia eu escutei um padre dizer, lançando pérolas aos porcos, e ele disse isso. Esse padre, conhecido meu, disse isso. Não precisaria ter dito, porque não é esse o sentido. Eu olho para esse padre que nós vamos entrevistar, e a palavra dele, sabe, preparada, a homilia preparada, e o povo, às vezes, parece que está... Mas não é só lá, não, em vários lugares, viajando, distraído, longe. Mas toda missa ele insiste em pregar a palavra de Deus. Ele não faz uma homilia política, né, como alguns, às vezes, pegam a palavra de Deus, e a palavra está até na política. E pega a palavra de Deus e leva totalmente para um lado social, excluindo o sobrenatural. Não. Que nosso coração se abra. Eu quero pedir ao Espírito Santo que alcance o teu coração. Você que é batizado, eu que sou batizado, a igreja nos ensina que nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito Santo. Há em nós a plenitude da vida. Olha que bonito. Porque o Espírito Santo é a vida. E eu quero pedir ao Espírito Santo sobre mim e sobre você, que firme em nós a nossa fé, que possamos ter o olhar aberto para as linhas escritas na palavra de Deus, que possamos ter a nossa mente aberta para receber a sabedoria da palavra de Deus, que possamos beber, por exemplo, diante da Santa Missa, de tudo aquilo que envolve a missa, beber do sobrenatural de Deus, receber a Eucaristia não como um sinal, mas como o próprio Cristo, que é um sinal. Mas o Cristo vivo presente naquele pão. Que os nossos ouvidos se abram para todas as vezes que alguém falar da palavra de Deus, e que também os nossos olhos enxerguem ao nosso redor a presença da palavra. A presença da palavra é a presença de Deus. Senhor, eu suplico a Ti, sobre mim, sobre cada irmão que nos assiste, que a unção, a Tua graça nos alcance. Vem, Senhor, sobre nós. Vem, Senhor, nos envolvendo, nos capacitando, porque assim, Senhor Jesus, nós nos manteremos firmes na palavra de Deus. Dai-nos a graça, nós que conhecemos, também de ensinar outros, e assim outros vão se decidir por Ti, vão Te conhecer e vão Te amar, Senhor. O mundo não está perdido. Tira, Senhor Jesus, porventura qualquer tristeza, qualquer desânimo daqueles que são chamados a pregar a palavra de Deus. Tira, Senhor, qualquer confusão da fé, para que aqueles que Tu separastes para a pregação, Senhor, aqueles que foram chamados, Senhor Jesus, aqueles que Tu desses um dom particular, seja na hierarquia, seja na vida laical, de pregar a palavra de Deus, pregue com entusiasmo, pregue com redobrado ardor, pregue com redobrado vigor, pela unção e graça do Teu Espírito. Bendito sejas, Deus, bendito seja. Alcança os lares, alcança as famílias. Tu és o Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Glórias a Ti, Deus.
Glórias a ti, Senhor Jesus. Bendito sejas, bendito sejas, bendito sejas. Ó Senhor, sou tão fraco e pecador, diante de ti nada sou. Meu mestre salvador, infinito é o teu amor. Tu és a luz para os meus pés, o caminho a seguir. Ensina-me, Senhor, pois vem a hora e já chegou. Eu preciso ser um verdadeiro adorador. Eu quero ser um verdadeiro adorador, ver a face do Senhor e adorá-lo em verdade. Eu quero ser teu reflexo, meu Senhor, refletir o teu amor e viver em santidade. Eu quero ser um verdadeiro adorador, ver a face do Senhor e adorá-lo em verdade. Eu quero ser teu reflexo, meu Senhor. Olá, irmão, louvado seja Deus. Então, dando continuidade ao nosso programa Teu Poder Me Conquistou. Hoje uma entrevista aqui da Bahia, olha só, da cidade de Coronel João Sá, paróquia Santo Antônio. Temos a alegria, a honra de receber no programa, né? Nosso programa, o Padre Tiago. Padre Tiago, boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo bem, aqui direto da Bahia. Ai, aleluia. Um baianês falando. Então, vamos participar, né, dessa entrevista. Jami sempre pega a gente de surpresa. Não. Tudo programado. Tudo no script. Mas tá certo. Padre Tiago, diga para o povo, primeiramente, né, a sua idade. Eu tenho 33 anos, né, fiz em abril, né, 33 anos de vida. Amém. E história do padre, então, né, o tema do programa Teu Poder Me Conquistou, a gente sempre traz essa referência como o poder de Deus, o poder do amor, o poder da palavra, o alcance de Deus na vida da pessoa. O Padre Tiago, ele vem de uma família católica, ele sempre participou da vida da igreja. Como é que é um pouco dessa história do padre antes de ser padre? Então, sim, de uma família católica, e quando sempre faz essa pergunta, a primeira pessoa que vem na mente é a minha avó, né? Acho que as avós marcam a vida dos netos, né, de uma forma positiva, e principalmente quando as avós são religiosas, né? Então, minha avó sempre foi aquela incentivadora para a vida de fé. Mas, como adolescente, não digo tanto rebelde, mas um pouco distante das coisas da igreja, e ela sempre a incentivar, e como não participava de nada, nem a missa ia, ela dizia: esse menino não gosta da igreja, esse menino não gosta das coisas de Deus, mas sempre incentivava, né? E nesse processo ela tem uma importância, né, na minha vida de fé, que carrego até hoje. E é curioso porque justamente hoje, né, foi o dia 25 de setembro que ela faleceu, de 2003, né? E nesse processo da doença de minha avó, foi nesse processo que o meu encontro com Deus se deu, né? A minha comunidade de origem estava em festa, né, Nossa Senhora das Dores, e durante aqueles dias de novenário eu rezava pela saúde dela, né? E a partir daquele momento nunca mais deixei de participar, né? E mesmo poucos dias após a festa Nossa Senhora das Dores, né, ela veio a falecer,
E aquilo foi uma alavanca para poder me lançar na vida da igreja, da comunidade, nas pastorais, nos movimentos, né? E foi daí que foi começando a surgir esse interesse pela vocação. Sua avó materna ou paterna? Materna. Materna. Então, de certa forma, então, a família participava da vida da igreja. Mas aqui, eu queria te fazer uma pergunta, porque dentro daquilo que tu fala é importante eu te perguntar isso. Começasse a rezar mais porque a avó estava doente. Entrasse na novena da Nossa Senhora das Dores. Algumas pessoas com a fé ainda amadurecendo, vamos dizer assim, uma fé meio verde, meio, né? Às vezes sim, às vezes não, poderiam desistir de Deus, porque poderiam dizer assim, poxa, me coloquei agora em oração, rezei a novena toda, não perdi um dia, pedindo a cura da minha avó, e a minha avó morreu. O padre Tiago, não passou isso pela cabeça dele? Não. Uma revolta com Deus? Que é isso? Não teve essa revolta. Porque né? isso é meio normal de acontecer. Justamente acontece na vida como padre, me deparo com essas situações de pessoas que dizem, eu pedi tanto a Deus e Deus não ouviu aquilo que eu pedi. Mas, como eu falava ontem na pregação, não como algo mal, né, mas de um mal Deus sempre tira um bem. E foi a partir desse fato doloroso para mim, para a família, né, que dali a minha caminhada na igreja se firmou cada vez mais. Não creio como cobrar o tempo perdido, mas como algo que me motivou, né, a poder participar cada vez mais da vida da igreja, né, daquilo que a minha comunidade oferecia e que eu distraidamente não percebia. Estava tudo ali, tu não. Geralmente é assim, ó, a gente que não enxerga, estava tão óbvio, né? Então, me faz lembrar a história da tua mãe, da tua avó, essa história eu não sabia. Uma oração de um padre diante do Santíssimo, quando Madre Teresa de Calcutá, eu não lembro o nome do padre, mas ela estava doente do coração, e ele faz uma prece como se ele se ofertasse a Deus em sacrifício pela saúde dela. Acredito que a tua avó não tenha feito isso, mas de certa forma é como se a ida dela para Deus abrisse a porta da visão espiritual para ti, né? Como se fosse uma grande intercessora. Aí, que idade o padre tinha nessa época? O Tiago tinha nessa época? Eu acredito que eu devia ter uns 15, 16 anos. Começou a participar dos movimentos da igreja? Que movimento? Da renovação. Da renovação carismática. Era o grupo que tinha na comunidade, mas também me engajei em tudo, pastoral do dízimo, liturgia, tudo que a comunidade precisava em termos de organização, eu estava presente, porque era um dos poucos jovens que tinha. Chamado para o sacerdócio, como é que foi daí? Então, desde criança, né, tinha aquele encantamento pelo padre, a sua vestimenta, pela missão de poder ajudar as pessoas, mas nada tão concreto. E quando comecei a participar, né, mais ativamente da vida da comunidade, depois de um tempo as pessoas começam a perguntar, né, e a vocação? Né, vai ser padre, não vai ser padre? E a resposta era, Deus é quem sabe. Né? Mas aqui entra também a presença do padre Evanilson, um padre jovem, que chegou na paróquia, né, recém-ordenado, e do seu cuidado e também da sua proximidade, né, tanto comigo e com mais outros 4 jovens, que são padres hoje também, da mesma paróquia, ali foi surgindo essa inquietação, né, e comecei a me perguntar, né, por que não? Né? E cada dia mais, né, no grupo de oração, da renovação, na vida da comunidade, né, o coração inclinava para esse chamado, até o ponto que vamos lá fazer essa experiência. Né? E tinha que idade quando foi para o seminário? Quando fui para o seminário eu tinha 19 anos. 19 anos. Saí do ensino médio direto para o seminário. E o Tiago tinha, antes de repente dessa visão do sacerdócio, alguma outra faculdade, alguma outra profissão, algum outro sonho que de repente teve que abandonar
por causa dessa vocação, por causa desse chamado de Deus? Nada tão concreto, né? Aquele sonho sempre de criança de querer ser veterinário, né? No cuidado dos animais, mas nada muito concreto. Não tinha esses grandes sonhos nesse sentido, né, de estudos, ainda não tinha amadurecido. Mas quando, a partir dessa caminhada, né, dos 15, 16 anos até os 19, o que mais ficava forte no coração era o desejo de ser padre. Ordenou-se então que ano? Eu ordenei em 2014, não, em 2015, novembro, de 8 de novembro de 2015. Vamos para 5 anos então, 5 anos. A grande conquista do poder de Deus na tua vida, então, visivelmente, é o sacerdócio. Mas é claro que a gente sabe que dentro do caminho da vida espiritual, a gente tem os conflitos. Um padre tem conflito? Um padre tem combate espiritual? Como é que é essa história do padre? O padre é um homem tão santo, aquela coisa toda. Tem os conflitos, né, da missão, daquilo que a gente carrega em si, né, da vocação. Eu lembro sempre de São Paulo, né, carregamos esse tesouro em vasos de barro, né, e vez ou outra, né, a nossa fragilidade humana, né, as nossas limitações entram em conflito com esse tesouro que a gente carrega e que precisa zelar por ele, né, e a gente enfrenta os combates, né, diários. E interessante porque nesses combates São Paulo é sempre nessa luz, naquela parte que ele diz, né? Parece que às vezes somos derrotados, né? Parece que às vezes chegamos ao chão, mas o Senhor sempre nos levanta porque sua graça é maior. Dois momentos importantes para mim que eu vejo na vida de um sacerdote. E muitas vezes eu disse, mesmo depois de casado, cheguei a dizer isso, pois parei, claro, porque eu sou uma pessoa realizada na minha vocação, né? Mas se eu tivesse conhecido o sacerdócio antes do casamento, eu teria sido padre. E é interessante porque eu venho de uma família católica, minha mãe me levava pela mão já para a renovação carismática católica. Eu tive um vocacional com o padre Zezinho, então eu tive umas oportunidades bonitas. E depois, só que eu nunca entendi a maravilha, a grandeza do que é um sacerdote. 2 momentos, para mim, são importantíssimos na vida do sacerdócio, talvez. Não vou dizer que seja para ti também, mas eu queria que tu me falasse desses 2 momentos. Um é o sacramento da confissão, da penitência. E o outro, a missa. Como é que o padre... né? Porque essa é uma graça que tu tem. Eu não tenho. É uma graça particular, especial, no meu ver. Como é que o padre Tiago olha para isso? Interessante porque logo no início, quando eu fui ordenado, né, celebrava a missa e também o sacramento da confissão, né, muitos padres relatam isso, né, logo ali nos primeiros dias, depois que a gente celebra, que olha para aquele mistério todo celebrado, a gente se pergunta, será que valeu? Será que foi válido isso que a gente realizou agora? Né? E para mim também a forma como Dom Guido fala, né, sobre a Eucaristia, muitas vezes para mim tem dias que assim que eu me comovo ao pronunciar aquelas palavras, né? Tomai e comei, isto é meu corpo, tomai e beber, isto é meu sangue, né? Porque para mim é entrar num mistério, numa dimensão assim muito grande que a capacidade humana, a inteligência humana não consegue dizer, né? Muitas vezes eu me comovo mesmo, me emociono ao celebrar a Santa Missa por perceber. E me incomodo também às vezes quando não tenho, né, o cuidado de me preparar bem para celebrar a Santa Missa, porque de fato na vida do sacerdote é um dos grandes momentos que a gente realiza. E também o sacramento da confissão, né, acontecia também a mesma coisa, depois de ouvir o penitente, né, que dava absolvição, também vinha essa pergunta, né, será que valeu?
Mas o sacramento da confissão, assim como a Eucaristia, é um sacramento que também emociona o fato da pessoa se apresentar, né, diante do padre com a confiança e depois você poder dizer, né, eu te absolvo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a pessoa sair dali, né, aliviada, né, perdoada dos seus pecados. Né, e a cada experiência, né, de ouvir um penitente é poder fazer aquela experiência de Moisés, né, quando está diante da sarça, né, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é santo. Né? Então, ouvir a pessoa, né, que vem arrependida dos seus pecados é fazer essa experiência de pisar em um solo sagrado e poder, em nome da Igreja e de Deus, né, pelo sacramento que recebemos, poder perdoar a pessoa. Uma graça fantástica. A consagração, o mistério é tão profundo, né? Porque o som é a tua voz, mas a fé e a fidelidade de Deus, a fala é de Cristo. Né? Como é que é a pronúncia em latim? In persona Christi, é isso, né? E às vezes as pessoas elas não conseguem alcançar esse mistério. Né? Então, eu louvo a Deus por isso, por esse momento tão fantástico que é na vida do sacerdote, claro, né? Tantos outros. Mas esses dois momentos para mim são fantásticos mesmo, porque a confissão é cura. É uma cura. Se a pessoa tivesse consciência, até tem uma fala, não lembro de que padre é agora, que se o povo soubesse a profundidade, o poder, a graça que é a confissão, não teria tanto psicólogo. Tinha um professor, né, padre Mariano, e ele falava, não, esse negócio de psicólogo, tem que se confessar, tem que procurar o padre. Ele dizia que psicólogo não, tem que confessar, tem que procurar o sacerdote. Ele falava nessa linha mesmo. Nada contra psicólogo, fique tranquilo, viu? Mas, enfim. Padre Tiago, daí em determinado momento da sua você está na primeira paróquia, São João Sá. Coronel João Sá é a sua primeira paróquia. Você, então, recebe aqui na tua paróquia esses malucos da Transfiguração. Queria que tu fizesse uma fala para mim, né, desse momento que a comunidade te acompanha aqui. E o que foi o Rava do Padre Tiago? Então, já havia na diocese a experiência com as comunidades de vida. Né? E aí, como um pároco de uma paróquia, essa é a minha primeira. Né? E eu senti a necessidade, né, de uma comunidade de vida que pudesse nos ajudar na evangelização. E aí vem para nós, né, a transfiguração, né, até muito significativo, né, preciso transfigurar. Mas justamente nesse desejo de ajudar, né, as pessoas da nossa paróquia, né, a fazer de fato um encontro pessoal com o Senhor. E ao longo de mais de um ano, né, que a comunidade está aqui, tem sido um tempo de graça. Né? Enfrentamos agora esse período difícil da pandemia, né, e todas as nossas atividades foram reduzidas, mas a comunidade Transfiguração, a Casa São Pedro, se tornou uma referência para a paróquia. Né? Seja as pessoas aqui da sede, seja as pessoas das comunidades rurais, quando fala dos missionários, eles têm como um ponto de referência. Né? Então isso tem ajudado muito, né, na evangelização, no cuidado com o povo da nossa paróquia. E aí, fazer um ano agora, né, que eu fiz o Rava. Né? Hoje minha sobrinha faz um ano de vida, né, e eu estava lá em Itajaí, né, já preparando para o Rava. Né? Então, o Rava também foi esse ponto decisivo, né, como falei na missa da terça-feira, lá, né, foi um momento assim de renovação da vocação. Né? Ainda vem fresco na memória, né, as imagens de tudo aquilo que foi vivido. Com quanta confiança e com quanta seriedade, né, se vive, né, aqueles dias, né, tanto da parte
da comunidade que organiza, como da parte das pessoas que participam, né? Quantas vidas renovadas. E para mim, né, enquanto padre, enquanto sacerdote, foi também um momento de renovação da minha vocação, né? Foi um momento assim de perceber, né, muitas coisas em mim que não estava percebendo e que o encontro, que o retiro me ajudou a perceber. Principalmente o relacionamento com meu pai, né? Como mudou, né? Como Deus me deu um outro olhar, né, para ele, né, um olhar diferente, né? Tinha uma grande dificuldade. E esse foi um dos pontos que eu levei, né, para vivenciar no Rava e que me ajudou bastante nesse tempo. Glória a Deus. Muito bem. Se de repente, né, em algum momento, nós tivermos aí um sacerdote assistindo, ou um seminarista, ou alguém que está aí querendo ser padre, o que o padre Tiago diria para essa pessoa? Faça um convite vocacional, ou de repente, um padre que precisa fazer o Rava, o senhor aconselharia? Diga para o povo. Para fazer o Rava? Então, vale a pena, né, fazer uma experiência, porque fazer o Rava e essa experiência nova, porque é diferente de tudo aquilo que a gente vive, né, de retiro, tudo aquilo que a gente imagina de um retiro. O Rava realmente dá a nós um grande sopro, né, uma grande renovação. Eu fui com a imagem, né, do que seria o Rava, né, não posso dizer o que a gente viveu lá, mas assim, quando você vai vivenciando cada dia, você vai percebendo, né, como aqueles momentos, né, cada momento vivido é único, e se a gente não vive bem cada momento, a gente não consegue experimentar toda a graça que se é derramada no Rava. Então, vale a pena participar, vale a pena fazer essa experiência do Rava. E para quem quer ser padre? Vale a pena? Vale a pena, vale a pena. Quem quer ser padre, vale muito a pena. Como eu digo aos jovens da paróquia, coragem, né? Se você tem esse desejo, se você tem nessa vocação, essa semente da vocação no coração, vale a pena se lançar, né? Dom Helder Câmara dizia que se nascesse 100 vezes queria ser padre, né? Dada a graça que se vive através da vocação sacerdotal, né, do ministério sacerdotal. Então, se você tem esse desejo, né, procure fazer um discernimento, né, converse com o padre da sua paróquia, com lideranças que já têm uma caminhada de fé, e vá descobrindo, né, a beleza da sua vocação. Muito bem, louvado seja Deus pela tua vida, né, pela tua vocação, por todo o povo de Paróquia Santo Antônio, mas também de toda a cidade de João Sá, todo o trabalho, né, padre, toda a ajuda também o povo tem dado, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, aí na reforma da igreja. Eu cheguei aqui primeira vez há 2 anos, né, e estava começando, já estava interditada a igreja, né? Hoje já se celebra na igreja. Isso também é uma realização, sim ou não? Sim, é uma realização, né? Foi um trabalho assim difícil, né, de início. Está sendo ainda, né? Está Se sendo. você está assistindo e quiser ajudar, por favor. De início muito assustador, mas é incrível como a graça de Deus age a cada dia, né? Estamos ainda na reforma da nossa igreja e com a graça de Deus vamos ver ela bonita, né? Eu sempre digo ao povo, né, da paróquia, a cara da nossa igreja, como nós cuidamos dela, é a cara também de um povo. Então, o cuidado que a gente dedica à nossa igreja matriz, né, a forma com que a gente também doa e se doa para que a gente possa concluir a nossa reforma, vai refletir também a imagem do povo desta terra. Muito bem, padre, muito obrigado. Se quiser, né, deixar aí a consideração final para alguém, para a família, fique à vontade, né? Quero te agradecer muito por ter
essa oportunidade. Essa fala é muito importante para muitas pessoas que às vezes estão aí indecisas na sua vocação, em crise, às vezes até para quem já é do clero. É muito importante ouvir um jovem sacerdote falar da alegria também de viver sua vocação. Então, agradeço também a oportunidade, né, de poder estar falando. E quando já me fazia o convite e falava, né, teu poder me conquistou, eu lembrava daquela música. E de fato é somente pelo poder, né, de Deus que a gente consegue realizar a missão. Muitas vezes a gente quer desistir, às vezes cansa na caminhada, mas sempre o poder de Deus nos conquista, né, para continuar a nossa missão. Então, que Deus abençoe, né, cada um e cada uma. Também quero desejar a bênção para a minha família, né, quando descobrirem que for disponível o programa, vão querer assistir, né? São os fãs de carteirinha, né? Então, desde já, deixo um abraço para eles, né, quando forem assim assistir, e que Deus abençoe cada um. Muito bem, obrigado. Deus te abençoe muito. Não tem problema a mão esquerda, não, né? Obrigado pela sua vida, né? Obrigado por ser instrumento de Deus na nossa vida, na vida de tantas pessoas. Nós agradecemos muito mais a Ti do que qualquer agradecimento que tenha para nós, né? E também agradecemos a Deus, porque Deus levanta as pessoas certas para colocar na vida da gente. Tu és uma delas. Obrigado, que Deus abençoe. Voltamos em seguida para podermos encerrar, então, o nosso programa Teu Poder Me Conquistou. Eu quero ser um verdadeiro adorador, ver a face do Senhor e adorá-lo em verdade. Eu quero ser teu reflexo, meu Senhor, refletir o teu amor e viver em santidade. Sim, Senhor, nós te pedimos essa graça, Senhor. Nós pedimos, Senhor, essa graça de viver em santidade, Senhor. De viver, Senhor, dia a dia em santidade. Pedimos pela palavra pregada, por esse testemunho que participamos, Senhor. Que não venhamos a diminuir em nós a intensidade da alegria. Que jamais permitamos, Senhor, que a alegria de ser Teu, a alegria de ser um instrumento Teu, Senhor Jesus, desapareça de nós, que possamos ser sempre, Senhor, pela palavra, um verdadeiro adorador, que a Tua palavra nos empurre, Senhor Jesus, que a Tua palavra nos impulsione, Senhor, para diante do Santíssimo Sacramento, diante de Ti, no altar, nos realizarmos, temos a realização de vida, o céu presente aqui na terra, Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça, como verdadeiros adoradores. Derrama, Senhor, sobre cada pessoa, cada irmão, cada irmã, a Tua graça. E que essa graça, Senhor, vinda da Tua palavra, alcance aqueles que estão acamados, aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão, Senhor Jesus, talvez deprimidos, aqueles que estão envolvidos na drogadição, aqueles que estão envolvidos no alcoolismo, Senhor, aqueles que estão envolvidos na mentira, Senhor, na discórdia, talvez nos roubos, nos adultérios, Senhor, e pela Tua palavra, Senhor Jesus, pela força da Tua palavra, pelo desejo que nós aqui temos de sermos cada vez mais adoradores, essas pessoas sejam curadas, essas pessoas sejam libertas, Senhor. Por isso nós suplicamos a Tua bênção, a bênção que cura, que salva, a bênção que transforma, a bênção que realiza, e que a Tua bênção nos leve cada dia mais a profunda, íntima e verdadeira conversão pela vida de santidade. Abençoai, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluias. Eu quero ser um verdadeiro adorador, ver a face do Senhor e adorá-lo em verdade. Eu quero ser teu reflexo, meu Senhor, refletir o teu amor e viver em santidade. Eu quero ser
adorá-lo em verdade. Eu quero ser teu reflexo, meu Senhor, refletir o teu